beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo e nesta aula nós vamos fazer a correção da última atividade que eu pedi para vocês, que era da página 3 da nossa apostila. Então vamos começar aqui pelo número 1. Então, o exercício 1 diz o seguinte: calcule as coordenadas dos pontos a seguir. Então aqui são dois itens, né? A e B. Então, o primeiro ponto, ele está dizendo aqui que as coordenadas do ponto A são A mais 2, esse aqui representa o X, e o 2A menos 4 representa o Y, correto? Aí ele falou assim, que quer descobrir o valor de A, sabendo que ele pertence ao eixo das abscissas. Quem lembra aí o que são os eixos das abscissas? Isso é o eixo X. Bom, para descobrir o valor da incógnita A, né, e para poder descobrir as coordenadas do ponto, né, eu teria que descobrir quanto vale esse A. E para descobrir uma incógnita, eu preciso de uma equação. E da onde vai sair essa equação? Vai ter que sair dessa certeza que ele me deu. Ele falou que o ponto pertence ao eixo das abscissas. Então, o que eu vou fazer? Quando o ponto pertence ao eixo das abscissas, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou fazer um plano cartesiano aqui. Ficou tortinho, mas assim mesmo. Quando o ponto está no eixo das abscissas, no eixo X, a coordenada X dele, eu não sei. Tá? Poderia ser qualquer uma. Eu coloquei aqui no lado positivo, mas poderia ser em qualquer lugar, poderia ser aqui também. Mas a certeza que eu tenho é que a coordenada Y dele, que seria essa parte aqui, ó, é 0. Então, quando ele pertence ao eixo das abscissas, ó, quando ele está no eixo das abscissas, uma certeza que eu tenho é que o Y vale 0. Sendo assim, é esse caminho que nós vamos utilizar para resolver esse exercício. Então, nós vamos pegar aqui. Como ele pertence ao eixo das abscissas, o y, que é esse 2a menos 4, nós vamos igualar ele a 0. Então, a certeza que eu tenho é que o 2a menos 4 vale 0. E aí é só resolver essa equação. Então, vou isolar o 2a, o 4 vem para cá na operação inversa, era menos 4, vem 4, e aí vai passar dividindo, vai ficar 4 por 2. Seguindo aqui, então a gente chega à conclusão que o A vale 2. Como ele pediu para eu encontrar qual são as coordenadas do ponto, então nós vamos trocar ali. Então deixa eu pegar aqui, vou apagar esse pedacinho aqui. E nós vamos descobrir quanto vale o X. Então, a coordenada X, ela vale A mais 2, certo? Como o nosso A vale 2 agora, nós vamos fazer a troca dele por 2. Então, aqui entra 2. Está muito grosso aqui a ponta da caneta. Então, ele vale 2 mais o 2 que eu já tenho. Então, isso significa que a coordenada X do ponto vale 4. E agora nós vamos descobrir a Y. Segundo a gente já analisou aqui, né, ó, o Y tem que ser 0. Então tem que dar 0 se está tudo correto que a gente fez. 2A menos 4, o A vai ser trocado por 2. Então vai ficar 2 vezes o valor de 2 que eu encontrei, né, e menos o 4. Ok? Então 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá o 0 que nós queríamos. Portanto, a coordenada do ponto A que ele me pediu, que era a pergunta do exercício, vai ser 4 no X e 0 no Y, ok? Dando sequência aqui, então agora vamos fazer o item B. O B é a mesma coisa, só que ele disse que o ponto B pertence ao eixo Y. Então, quando ele pertence ao eixo Y, acontece o oposto do que aconteceu no de cima. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se o ponto está em algum lugar aqui sobre o eixo Y, eu não sei qual é o Y dele, mas essa direção aqui, ó, do
da coordenada x, ó, essa direção aqui, ó, ele está na direção de qual valor de x? Isso aí, do x0. Então, um ponto que está sobre o eixo y. Eu não sei qual é a coordenada y, mas o x eu tenho certeza que é 0. Então, quando ele está sobre o ponto, sobre o eixo y, ou o eixo das ordenadas, a certeza que nós temos é que o x vale 0. Portanto, para encontrar o valor do b, eu vou pegar essa coordenada x, que vale b mais 7. Opa, deixa eu arrumar aqui. B mais 7, e isso eu vou igualar a 0. Sendo assim, B é igual a menos 7, passou para o outro lado. Esse é o valor do B. Só que agora nós temos que encontrar o valor das coordenadas. Então vamos encontrar o valor da coordenada x primeiro. O x é B mais 7. Se eu igualar, aliás, tem que ser igualar, não. Eu vou trocar pelo valor de B, que o B vale menos 7. Então, vou colocar aqui, ó, menos 7. Menos 7 com mais 7 que eu já tenho, vai ter que dar 0, como era o que a gente tinha previsto. Ó, se o ponto está no eixo y, a coordenada x dele tem que estar 0. Então, fechou. Agora, o y. O y é b menos 3. Como o nosso b é menos 7 de novo, então vou trocar aqui o b por menos 7. Então, menos 7 menos 3 vai dar menos 10. Confere as continhas aí. Então, as coordenadas então do ponto B vão ficar 0 no x e menos 10 no y. Ok? Continuando, agora vamos fazer a correção do exercício 2. Então, o exercício 2 diz o seguinte: represente no plano cartesiano os pontos dados a seguir e indique a que quadrante ou eixo cada ponto pertence. Então, só para lembrar, então nós temos aqui um plano cartesiano, os pontos estão aqui. Este aqui, na ordem, né, é o primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo quadrante. Aqui o terceiro quadrante e finalmente aqui o quarto quadrante. Lembrando que aqui é o eixo x e aqui o eixo y. Então, os pontos aqui, vamos pegar o primeiro, que é o 6 e o 2. Então, isso aqui é apenas um exercício para localização dos pontos. Então, eu vou pegar aqui a coordenada 6 no x e 2 no y. Então, normalmente aqui o pessoal não tem dificuldade. Aqui está a direção do 6. Ele tem que cruzar com o 2. Então, o 2 é nessa reta que está aqui, né? Então, o cruzamento dos dois vai ser nesse pontinho aqui, ó. Então, daqui, primeiro sempre o x. Então, este é o ponto 6 e 2. Primeiro o x, depois o y. Então, aqui é o ponto 6 e 2, ok? Um ponto que dá um pouquinho de confusão, que é o B, porque as coordenadas dele, aliás, depois aqui já dá para a gente colocar, né? Que quadrante então está o ponto A? Está no primeiro quadrante, então simplesmente vou anotar aqui primeiro quadrante. O ponto B, ele está na x0, então ele está nesta direção aqui, ó. Aqui está o 0, que é na origem, então ele está nessa direção. Ou é para cima ou é para baixo. Como a coordenada y é 4, vai ser 0 no x, é difícil fazer linha reta aqui, e 4 no y. Então é nesta direção aqui, cruzando com o 4. Opa! Aqui. Então, o ponto aqui é o 4. Beleza. Então, aqui está o ponto B. 0 no x, 4 no y. Então, que quadrante ele está? Não está em nenhum quadrante. Ele está em cima do eixo y. Então, podemos colocar aqui eixo y ou eixo das ordenadas, que é um outro nome que a gente dá
para o eixo Y. Opa, ordenados não, ordenadas. Não, aqui a letra saiu feia. Aliás, está difícil escrever com a mesa digitalizadora, mas vamos treinando. Vamos para o próximo ponto, que é o menos 5 e 5. Menos 5 no x, então ele está nessa direção. Ou vai ser para cima, ou vai ser para baixo. Como é menos 5 com 5, então eu vou pegar aqui e marcar ou e com 5. Então aqui é o ponto onde eu encontro o menos 5 no x. Este é o ponto C, ó. Menos 5 e 5. Puxa vida, ele volta tudo. Então aqui eu vou ter que apagar. Então ele é menos 5 e... Deixa eu botar a caneta. E 5. Ok? Então que quadrante ele está? Simplesmente segundo quadrante. O outro ponto é 0 no y. Aliás, 0 no x e menos 1 no y. 0 no x e menos 1 no y. Então ele está aqui, ó, 0, essa é a direção do 0, cruzando com o menos 1 que está no eixo y. Então aqui é 0, ó, vai fazer uma cruz aqui, 0 e menos 1. Então esse aqui é o ponto D. Coordenadas 0 e menos 1. Ok? Então ele também não está em quadrante nenhum, ele está no eixo Y ou ordenadas. O que você preferir escrever. Agora o ponto E, que é 2 no x menos 2 no y. 2 no x, então está aqui nessa direção, só que como o y é menos 2, ele vai estar aqui para baixo. Então, aqui o ponto de encontro dos dois, ó. Esse aqui é o ponto E, que é 2 e menos 2, ok? Que quadrante ele está? Então, quarto quadrante. Vamos marcar aqui quarto quadrante. Mais um pontinho que dá confusão aqui, que é o F. Ele está no 3 no x, então a coordenada x dele é 3, então ele é nessa direção com o 0. 3 e 0. 3 no x, 0 no y. Então ele está aqui em cima do eixo x. 3 no x, 0 no y. Esse aqui é o ponto F, que é a coordenada 3 e 0. Então ele está no eixo x, então podemos dizer que ele está no eixo x ou no eixo das abscissas. É bom saber esses nomes, abscissa. Vamos para o ponto G agora. G é menos 1 no x, então está aqui, ó, menos 1 está aqui nessa posição, cruzando lá com o menos 5 que está aqui nessa posição. Então, cruzando com os dois, vem aqui, né, essa direção, vem aqui nessa direção, cruzando com o menos 5. Então, aqui está o ponto G. Então, esse ponto G é menos 1 e menos 5. Então, esse está no eixo Y ou ordenadas. Ok? Vamos para o ponto H. H é menos 3 no x, então ele está nessa direção. Então, ou ele vai ser para cima, segundo quadrante, ou para baixo, terceiro quadrante. Como é menos 3 e 2, ele vai comparar aqui, ó, menos 3 e vai cruzar com o 2. Então, ele está nesta posição aqui, ó. Esse é o ponto H. Menos 3 no x, 2 no y. Então, ele está no segundo quadrante. Agora vamos no I. O I está 4 no x.
e menos 3 no y. Então, 4 no x, só que ele corresponde com o menos 3 no y. Então, menos 3 está aqui. Então, esse é o ponto, ó. 4 no x, comparando com o menos 3 no y. Está aqui embaixo. Então, esse é o ponto I, coordenadas 4 e menos 3. Ok? Então, ele está no quarto quadrante. Ponto J, agora que é o último. Que também normalmente dá um pouquinho de confusão aí para quem está começando. Menos 3 no x, então a direção do menos 3 é essa. Ele teria que ser nessa direção aqui, ó. Em algum lugar na direção do menos 3, cruzando com o zero. E o zero está nessa direção aqui, ó. Então o ponto vai ser exatamente aqui, ó. Menos 3 e 0. Então este aqui é o ponto J. Vou marcar aqui embaixo. J. Menos 3 e 0. Ok? Então esse aqui é um ponto que está no eixo X ou abscissa. Ok? Vamos lá para a correção do exercício 3. Então o exercício 3 ele tem a ver com o exercício anterior. Vamos ver o que ele fala aqui. Calcule o valor de calcule o valor que A e B devem assumir para que o ponto P, 2A mais 3, que é o valor do x, e 5 menos B, que é o valor do y para esse ponto. Para que eles pertençam ao segundo quadrante, terceiro quadrante, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então, qual é a certeza que eu posso ter quando um ponto ele está sobre quando ele está no segundo quadrante? Isso aqui seria a letra A aí, né, do exercício. Então aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui embaixo é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. Um ponto que está no segundo quadrante, a coordenada x dele, ela está aqui, ó. Então significa que ele é um valor negativo. O x aqui vai ser um valor negativo, concorda? Todo valor que está para o lado esquerdo aqui, ele é negativo. E o valor de y, né, que é um ponto que está no segundo quadrante, ele vai ter um y aqui, ó. Então a coordenada dele seria aqui, ó. Então um ponto que esteja nessa posição, a coordenada x dele é negativa, como a gente já falou. E o que acontece com a coordenada y? Então vai ser menos no x e mais no y. Então aqui, que análise que nós podemos fazer? Quando a gente fala de negativo, a gente está falando aqui de menor que zero. E quando a gente fala de positivo, a gente pode escrever maior que zero. Então, para resolver esse primeiro item aqui, nós vamos ter que dizer que o 2A mais 3 tem que ser menor que zero, ou seja, ele tem que ser negativo. Para que isso aconteça, agora é só isolar. Uma inequação a gente resolve igual uma equação, né? Passa para o outro lado, vai ficar menos 3. E o A vai passar dividindo, então vai ficar menos 3 dividido por 2. Tá? Deixa eu arrumar esse 2 aqui. Então fica dividido por 2. Então este é o valor que o A teria que assumir para que ele fosse do segundo quadrante. Só que nós temos a análise ainda do y. O y vai ser 5 menos b igual não, ele tem que ser positivo, então 5 menos b tem que ser maior que zero. Então, ou seja, aqui tem que ser positivo e aqui ser negativo.
aqui tem um detalhe importante na resolução de inequações. Então vai ficar menos b maior que menos 5. Aqui está uma diferença importante na inequação. Na inequação, quando a gente faz a multiplicação por menos 1, eu vou colocar aqui na equação, quando a gente multiplica, muda o sinal de todo mundo. Então aqui vai ficar positivo, aqui fica positivo, e a diferença é que na inequação você tem que lembrar que você tem que inverter o sinal. Se é maior, ele vai virar menor. Então aqui é um 5, não ficou bonito, vamos apagar. Vou arrumar isso aqui. Vai ficar menor que 5, ok? Então esse é o valor para que ele pertence ao segundo quadrante. Terceiro quadrante, a ideia é parecida. Então, essa aqui seria a letra B aí que não está aparecendo. Deixa eu experimentar diminuir aqui a linha. O que acontece no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, o y é negativo, ó, vai ser negativo. E, aliás, o x é negativo e o y é negativo também, ó, negativo aqui e negativo aqui. Ou seja, qualquer ponto que esteja no terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo também, certo? Ó, negativo nos dois. Então, o que vai acontecer? O 2a mais 3 continua tendo isso aqui menor que zero, a mesma coisa do anterior. Portanto, não vou nem fazer a conta de novo, vou passar para cá já, ele vai dar menos 3 sobre 2, como deu aqui no anterior. O que acontece com o y? O y também tem que ser negativo, então vai ficar 5 menos b, só que agora vai ter que ser menor que zero. Fazendo a mesma coisa que a gente fez, menos b menor que menos 5. Como isso aqui vai ter que ser multiplicado por menos 1, muda o sinal do b, o menor vira maior e o menos 5 vira 5. Então isso aqui ficou b maior que 5. Então, diferente do anterior lá. Então, essas são as condições para que ele pertença ao terceiro quadrante. Agora vamos analisar aqui para ele pertencer ao eixo das abscissas. Seria a letra C. Um ponto que está na abscissa, vamos pegar aqui, ó, este ponto aqui, ó. A coordenada x dele eu não sei, mas o y dele, que está nessa direção aqui, ó, o y dele é 0. Então é essa a certeza que nós vamos ter que ter. Se ele está no eixo das abscissas, o y tem que ser 0. O y nesse caso vale 5 menos b. Isso aqui tem que ser igual a 0. O que eu vou fazer diferente, para não precisar multiplicar por menos 1, vou deixar o 5 aqui e vou mandar o b para o outro lado. Então 5 é igual a b, b é igual a 5. Ok? Mesma análise agora para o último item aqui, que é o eixo das ordenadas. Se o ponto está em cima das ordenadas, vamos pegar um ponto qualquer que esteja aqui, ó. A coordenada y dele eu não sei, mas ó, o x dele aqui, ó, ele está na direção do x 0. Então aqui nós vamos inverter a história. Deixa eu afinar a caneta aqui. Então vai ficar que neste caso o x equivale a 0. E quem é o x do nosso exercício? É o 2a mais 3. Então eu vou colocar aqui 2a mais 3 tem que ser igual a 0. Resolvendo essa equação, vai ser igual a inequação. Passa dividindo aqui, nós vamos ter a igual a menos 3 sobre 2. Esse é o valor do a para essa situação, ok? Bom, vamos para a resolução do exercício 4 aqui.
calcule o valor de x e y de modo que os pontos 0, 0, 2, 3, x, y, 5 e 0 sejam vértices de um paralelogramo. Então, neste caso aqui, nós vamos fazer o desenho. Então, eu vou começar marcando os pontos aqui do que ele está me dizendo. Então, o 0, 0. O 0, 0 está aqui na origem. Então, vamos pôr aqui um pontinho aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto. O outro ponto é o 2 e 3. Então, 2 no x, 3 no y. Esse aqui é o segundo ponto, ok? No terceiro ponto, que é o x e y, não sei ainda que posição vai ser. E 5 e 0. 5 no x, 0 no y. Então, para que ele seja um paralelogramo, ele tem que formar uma situação aqui, um desenho. O que é o paralelogramo? O paralelogramo é um desenho parecido com isso aqui, ó. Os lados opostos são paralelos. Então, ele teria que formar esse tipo de figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontos aqui. Ó. Aqui tem um outro ponto que dá para ligar também. Então, para ele formar um paralelogramo, eu estou percebendo que teria que ser aqui, ó, uma reta paralela. Repare que desse ponto para esse aqui, ó, tem 2 unidades de distância. Então, aqui ele vai ficar, o próximo, ele vai ficar 2 unidades para frente, ó, senão não vai ficar paralelo. Se eu vier aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar torto. Então, eu marquei, ó, 2 unidades para cá, ó, e o de cima, 2 unidades para cá. Aí fecha um paralelogramo, ó. Então, por análise do desenho, praticamente a gente já descobriu. Esse é o ponto aqui que eu não sabia. Qual a coordenada dele? 7 no x e 3 no y. Simplesmente por desenho. Mais para frente a gente vai ver, a hora que a gente avançar um pouquinho na geometria analítica, nós vamos ver situações em que ele poderia fazer isso através de cálculo. Vamos aqui agora sobre o exercício 5. Então, calcule as coordenadas do ponto D, obtido pela rotação do ponto C, 3 e menos 5, ao redor da origem. Então, ele vai girar em torno da origem. Então, por um ângulo de 270 graus no sentido do ponteiro dos relógios. Então, vamos pensar aqui, ó. Ponto 3 e menos 5. Então, esse ponto 3 e menos 5 está aqui na direção do 3, cruzando com o menos 5. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, ele vai ficar aqui embaixo. Então, vou usar uma ferramentinha aqui, vou usar essa régua. Então, eu vou posicionar ela aqui e vou marcar aqui um ponto aqui. Então, ele está aqui com... Deixa eu marcar certinho. Dá certo aqui. Vai ficar mais ou menos, vamos ver. Então, traçando aqui, ó. Aqui está o ponto, certo? Aí ele falou que eu quero girar isso no sentido do ponteiro do relógio. Então, se é no ponteiro do relógio, vai girar nesse sentido. Então, o ponto está aqui. Então, nós vamos usar um esquema aqui de simetria nisso. Eu vou colocar... Opa! Tá aqui. Sair da régua. E eu vou montar aqui para vocês verem, ó, um ângulo. Vocês vão ver que ele vai formar um ângulo aqui de 90 graus entre eles, ó. Mas repare que o ponto vai ficar... Deixa eu esconder, ó. Se eu usar o 3 e o 5, eu posso usar aqui um outro ponto, 5 e menos 3. Olha como ele vai ficar, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, vou pegar a régua, vamos ver se eu consigo encaixar ali. Eu vou traçar aqui, ó. Olha como é que ele fica. Aqui deu 90 graus. Vou tirar a régua para vocês verem.
Então eu peguei, ó, aqui era 3 e menos 5. Agora aqui eu troquei, ó, coloquei menos 3 e 5 e ele ficou com um ângulo aqui, ó, esse ângulo é de 90 graus, ok? Vou girar mais uma vez. Que valor eu teria que colocar aqui para ele ficar com um ângulo de mais um ângulo de 90 graus, mais uma rodada? Então vou pegar aqui a régua e vou girar. Oh, carambas, volta. Vou girar aqui. Que ele seria aqui, ó, na reta desse que tá aqui, ó. Repare aonde que vai dar, ó. Vai dar bem no 5 e 3. Então o ponto teria que ser ali em cima. Então o ponto vai começar aqui, ó. Esse aqui é o pontinho. Daí, então se eu traçar aqui, você vai ver que vai encaixar com a outra reta. Então deu mais um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ó. Aqui formou, opa, um ângulo de 90 graus. Tá difícil de desenhar aqui. Então, aqui, ele tava aqui o ponto original, certo? E, deixa eu dar diminuir o zoom aqui, que ele chamou de ponto D, né? Então aqui está o ponto D. Ele girou 90 graus, ele veio para cá. Girou mais 90 graus, ele veio para essa posição. Então até aqui eu tenho 180. Então agora é só traçar uma reta contrária ao outro para andar mais. Ó, aqui está onde ele estava dando 180 graus. Agora eu vou girar ele de novo. Que eu quero fazer encaixar agora aqui, ó. Então aqui não ficou bem certinho ali porque eu desenhei errado o outro ponto. Então o outro ponto vai ser esse aqui, ó. Deixa eu traçar, deixa eu empurrar um pouquinho mais para cima. Vamos ver se vai dar agora. Esse aqui é a reta em que vai dar mais 90 graus, ó. Então o ponto que veio parar foi esse aqui, e aqui rodou mais 90 graus. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Chegamos aqui num total de 270 graus a volta daqui até aqui, um total de 270 graus. Então qual a coordenada desse ponto que gerou aqui? 5 no x e 3 no y. E essa é a resposta do exercício 5, ok? Vamos para o exercício 6. Calcule as coordenadas do ponto B, que foi obtido por meio da translação do ponto E, 2 e menos 1, com translação de 2 unidades para a esquerda e 3 para cima. Então isso era mais simples. Então vamos posicionar o ponto E aqui, que é 2 e menos 1. 2 e menos 1. Opa, esqueci de pegar a caneta. 2 no x, menos 1 no y. Então ele está aqui, ó. 2 e menos 1. Esse é o bendito ponto E que ele está me falando. Agora com translação, ou seja, ele vai mudar de local de 2 unidades para a esquerda. Então ele vai andar 2 unidades para a esquerda. Se ele vai andar 2, ó, então 1, 2 unidades para a esquerda. Então ele estaria aqui na direção do x0. Só que ele vai subir 3 unidades. Então vai subir 1, 2, 3. Então ele veio parar nesta posição. Então significa que o ponto B está nesta posição aqui. Agora vamos ver as coordenadas. No x ele fica com 0 e no y ele fica com 2. Ok? Essa é a coordenada do ponto B com a translação de 2 unidades para cima e 2 unidades para a esquerda e 3 unidades para cima. Bom, essa foi a correção aqui dos exercícios da página 3, né, do 1 ao 6. Se você gostou do vídeo aí, dá um curtir.
Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. E se você ficou com alguma dúvida, já escreve nos comentários aí que a gente já coloca isso para a gente tirar dúvida na próxima aula. Beleza? Abraço e até mais. Tchau, tchau.